Olá, queridos, tudo bem? Quanto tempo, meus amores? Bom, estamos aqui para mais uma aula de iniciação científica. Na aula passada, a gente começou a falar um pouquinho sobre a questão do método científico. Falamos um pouquinho sobre a questão da pergunta, mas a gente falou que para poder chegar na pergunta nós precisamos fazer uma observação. Então a gente vai iniciar falando então sobre método científico parte 2, recapitulando então essa aula anterior. Bom, então nós falamos primeiro que esse processo do método científico inicia com uma observação. Então a gente observa alguma situação e a partir dessa observação a gente começa a fazer algumas perguntas, a se questionar. E com esses novos questionamentos, com a pergunta que nós vamos gerar, a gente começa então a caminhar por esse processo científico. Dele, nós vamos passar então para uma outra etapa que nós chamamos de hipótese, que seria uma resposta prévia. Essa resposta prévia, vejam, eu fiz a pergunta, eu não vou fazer um experimento para poder chegar na hipótese. Fiz a pergunta, aí eu já imagino, bom, qual é a resposta provável para a minha pergunta? Então, eu tenho uma resposta prévia antes de algum tipo de análise experimental. É uma dedução, é uma ideia, algo que eu já imagino que possa ser a minha resposta para aquela pergunta. Então, é uma provável solução para o problema que eu encontrei, tá? Essa é a minha definição para a hipótese. Cheguei então na hipótese, aí vamos pensar então em um seguinte exemplo. Digamos, algo bem simples, quero comer um bolo, só que aí o forno lá na minha casa não está funcionando. O forno não está funcionando, como é que eu vou fazer um bolo sem esse forno? Tenho duas situações. Primeiro, a partir de um problema, vou elaborar duas perguntas prováveis. É possível fazer um bolo no micro-ondas? Segunda pergunta, como fazer um bolo de caneca utilizando o micro-ondas? Porque aí, bom, eu posso até fazer um bolo no micro-ondas, mas aí eu não quero fazer um bolo grande, quero fazer um bolo só para mim. Ao invés de usar uma forma, eu poderia utilizar uma caneca. Então, gerei duas perguntas a partir de um problema. Vamos pensar então em hipóteses para essas questões? Bom, minha hipótese 1 para a pergunta 1. Se a minha pergunta 1 é possível fazer bolo no micro-ondas? Eu posso pensar que é possível fazer um bolo no micro-ondas porque ele funcionaria como se fosse um forno elétrico. Para a minha pergunta 2, como fazer um bolo na caneca usando o micro-ondas? Minha hipótese seria reduzindo a proporção dos ingredientes para uma porção individual e utilizando uma caneca que suporte uma elevada temperatura, no micro-ondas. Eu não poderia colocar qualquer caneca lá dentro e deixar por muito tempo. Então, teria que utilizar uma caneca adequada para poder colocar dentro do micro-ondas. E nem vou colocar meio quilo de farinha de trigo dentro de um micro-ondas, dentro de uma caneca para botar dentro do micro-ondas. Eu tenho que adequar a proporção, a quantidade de ingredientes dessa receita de bolo para uma porção menor. Então, aqui tenho um problema, pensei em duas perguntas para este problema e em uma hipótese para cada uma dessas situações. Bom, a partir disso, aí a gente já pensa assim, elaborei a hipótese, agora vou para o experimento. Aí a gente pode imaginar um experimento de laboratório, Pensa um monte de coisa, fazer um maquinário, um monte de vidraria, as coisas pegando fogo, borbulhando, colorido e tudo. Calma, não precisa tanto, Veja que a gente colocou uma situação que nós podemos encontrar dentro de casa, algo cotidiano do nosso dia a dia. Então a gente não precisa pensar em uma situação dessa, laboratorial, desse tamanho. Então vamos para a gente compreender, continuar pensando ainda naquela situação de casa. Vamos para o nosso procedimento, Então, o que eu vou fazer?
observei uma situação, um problema, pensei na minha pergunta, pensei na minha hipótese. Depois da hipótese, eu tenho que pensar no procedimento, o que eu vou fazer para poder conseguir alcançar aquela hipótese, ou seja, para comprovar que a minha ideia, a minha resposta inicial estava correta ou não, né? Mas eu preciso então seguir alguns passos, que seria o experimental, mas que nós vamos chamar aqui de procedimento, como eu vou proceder. Então é a minha maneira de agir. O que eu vou fazer, que pode ser laboratorial, num laboratório, né? Como a gente viu na imagem anterior. Pode ser uma situação, um procedimento de campo. Se fosse uma situação de coletar plantinhas, insetos, algo, a gente teria que ir para campo, seria diferente. Esse procedimento também poderia ser uma ação, às vezes seria um processo de conscientização ambiental, de ir trabalhar com palestras e tudo, então o procedimento também poderia ser dessa forma. Esse procedimento ele também poderia ser bibliográfico, então a partir de outras produções, de outras pessoas, vou lá estudar e vou avaliar esses procedimentos, o que eles já fizeram, né, e consigo ter uma ideia. Poderiam ser documentais também. Bom, no nosso caso aqui então, o experimento ou esse procedimento ele precisa seguir uma técnica. Isso é que é importante, ele tem que ter uma técnica, ele tem que ter uma metodologia muito bem clara, com um objetivo a poder alcançar. O nosso, a gente tinha lá a hipótese que era para poder saber se a gente iria conseguir fazer um bolo no micro-ondas com uma caneca. A gente vai utilizar lá a hipótese 2, né? A gente acha que é possível fazer sim um bolo de caneca no micro-ondas, desde que a gente reduza essa proporção. Então, tá aqui o meu procedimento para o bolo de caneca. Então, o que eu pensei? Bom, então eu vou lá para os ingredientes. Então, os ingredientes aqui, claro, que foram reduzidos para uma receita de caneca e não para uma forma. Então, eu vou ter 4 colheres de sopa de farinha, 4 colheres de sopa de açúcar, 2 colheres de sopa de chocolate em pó, um ovo pequeno, 3 colheres de sopa de leite, 3 colheres de sopa de óleo. Aí você vai dizer assim, tá, tia, vou pegar tudo isso aí e vou misturar. Tá, assim, todo mundo tem lá suas receitas. Olha, se a gente for conversar com a vovó ou com a mãe, que estão mais acostumadas a fazer bolo, elas com certeza, dependendo do bolo, tem lá um pulo do gato. Alguns você não pode misturar tudo de uma vez só, que vai dar certo. Outros você precisa bater o ovo primeiro, primeiro bate a clara, depois você junta a gema, aí depois você vai juntando os outros ingredientes aos poucos. Se você não fizer essas etapas da forma como ela falou, desanda tudo. Aí o bolo, ao invés de ficar fofinho, vai ficar solado, duro, sem gosto nenhum. Então, não é simplesmente olhar para a receita e sair misturando tudo também não, porque a gente pensa assim, é um bolo. Mas até para fazer um bolo, precisa ter atenção. Aí tem lá, modo de preparo. Primeiro, juntar a farinha, o açúcar e o chocolate e mexer. Aqui disse que é para juntar tudo de uma vez. Disse não. Aqui tá falando que os ingredientes são esses. Mas primeiro você vai juntar a farinha, o açúcar e o chocolate. Coloca na caneca e mexe. Depois você vai adicionar o ovo e vai mexer com um garfo. Ó, ainda tá colocando aqui, com um garfo. Mexeu. Só depois você vai juntar o leite, o óleo e vai mexer de novo. Depois que fez tudo isso, aí você vai levar para o micro-ondas em potência máxima durante 3 minutinhos e pronto. E o bolo estaria prontinho. Veja que tem toda uma sequência de passos. Então, ele te dá os ingredientes
e te dá um passo a passo. Então você tem um procedimento, tem um passo a passo a seguir, né? O procedimento ele é justamente como uma receitinha de bolo. Quando a gente fala de procedimento experimental, se fosse em um laboratório, também teria uma receitinha de bolo. Se fosse para analisar alguma coisa no microscópio, se fosse para fazer um corte, algo do tipo, também teria uma receitinha de bolo, né? Então, seria uma receitinha não necessariamente do bolo de comer, mas teria um passo a passo, né, do que você fazer. Primeiro, separar todos os materiais. Depois, as quantidades. E depois, ir dizendo exatamente o que você iria misturando aos poucos. Primeiro mistura isso, depois coloca isso, depois coloca aquilo. Não sai simplesmente colocando tudo de uma vez, né? Porque se você coloca tudo de uma vez, desanda tudo, aí não vai dar certo, né? Então a gente vai ter um desastre. Melhor não confiar. Então é melhor seguir o passo a passo, tá? Isso é muito importante. Quando a gente trabalha com a questão do método científico, é importante seguir o passo a passo. É importante ter calma, é importante ter cautela, né? Estar atento, ter paciência. Trabalhar com pressa não funciona. Quando a gente está falando de ciência, a pressa ela não é muito amiga da ciência, não. A gente precisa trabalhar com calma para poder obter bons resultados, para poder estar atento aos mínimos detalhes, tá? E isso funciona inclusive para uma receita de bolo. Bom, e aí a gente tem o nosso resultado, o bolo de caneca. Beleza, saiu o bolo, né? Funcionou aqui, mas aí a gente precisa, o bolo ficou lá pronto, aí tá, bom, tá aí, saiu o bolo. Não é simples, você vai pegar o bolo, mas você vai observar algumas coisas lá no bolo também. Esses seriam os teus resultados. Não é simplesmente, para o bolo apareceu. Não é só isso, você vai observar algumas características, como por exemplo, textura, saber se ele tá fofinho, observar a cor. Aqui no caso era um bolo de chocolate, então observar se a cor realmente corresponde ao que você esperava, o sabor, o cheiro. Então tudo isso você vai observar quando você for retirar esse bolo, você pegar a colher, colocar dentro, tirar o primeiro pedaço para poder provar, né? Então essas características fazem parte do resultado. Você observa esses pontos todos para saber realmente se o seu bolo de caneca deu certo. Então todas essas características você precisa observar e outras até também. Então, nos resultados, você depois que fez essas observações, você acaba realizando uma comparação deste bolo de caneca, dos resultados que você observou aqui, textura, cor, sabor, cheiro, com os resultados, por exemplo, de um bolo feito em uma forma comum, dos sabores que você já conhecia, e com os resultados de outras receitas de outras pessoas, para saber se corresponde aos mesmos sabores, às mesmas texturas, cheiro, enfim, saber se é melhor, se precisa melhorar, se está ruim, enfim, você acaba fazendo uma comparação. Isso seria a sua análise de dados, né? Então, a sua análise dos resultados, comparando com outras pessoas, com outras informações que você já tem. A partir daqui, então, você chega numa conclusão. Consiste em uma avaliação geral dos resultados obtidos. Lembra que você fez uma observação de vários pontos lá, textura, sabor, cor, cheiro. Fez todas aquelas observações, comparou com outras informações que você já tinha, aí você, bom, vou concluir então que então vai ser o fechamento do teu trabalho. Aqui no caso do teu experimento, o teu procedimento foi um bolo de caneca. Então, a tua conclusão, conclui-se então que é possível reduzir a proporção dos ingredientes de um bolo para uma porção individual, tornando assim possível a realização do mesmo, no caso o bolo, em uma caneca e utilizando o micro-ondas. Então, aqui você fecha o teu trabalho, aqui você conclui, né? Você pegou todas as informações, lembra que a sua hipótese lá inicialmente, primeiro a tua pergunta era saber se era possível fazer um bolo de caneca no micro-ondas, que era a tua pergunta 2.
A tua hipótese é de que seria possível, desde que reduzisse a proporção, você conseguiria fazer sim esse bolo utilizando micro-ondas e também precisaria utilizar uma caneca adequada. Fizemos, reduzimos a proporção e tudo, observamos todas as características de textura, cor, cheiro e sabor e concluímos então que realmente era possível. Então aqui a gente fecha o trabalho, né? Então aqui é a nossa conclusão. E a partir disso, certamente a gente já vai sair divulgando para o mundo. Gente, eu consegui fazer, olha, prova, que delícia! Bom, a partir disso então, vai uma atividadezinha experimental lá na Agenda Edu, fiquem atentos, para que vocês possam observar de perto todas as etapas do método científico. Até breve!